E tudo aquilo que o Senhor tem para nós todos os dias e em especial no domingo, porque nós nos reunimos em família espiritual para louvar, bendizer o seu santo nome e para aprender dele. Que bom que nós estamos aqui. Você internauta, que bom que você está aí nos acompanhando. Fique atento, o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações aqui no santuário e também através da internet. Então, receba, fique em paz, seja bem-vindo e que você possa sentir aí o amor de Deus como nós aqui sentimos. Graças a Deus. Amados, nós estamos num ano profético de avivamento e nós já entendemos que o avivamento vem pela palavra de Deus, que o avivamento começa em nós, no nosso coração, no nosso íntimo com Deus. Então, nós vamos crescer nesse conhecimento, nós vamos crescer na graça do nosso Senhor e Salvador, começando por crescer mais ainda no conhecimento de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, hoje nós vamos ver o tema Jesus, a revelação da verdade. Tremendo, é algo que o Senhor trouxe do seu coração para a igreja, para que nós possamos entender verdadeiramente o que é a obra redentora do nosso Senhor e Salvador. Então, vamos ver Lucas, do 4 ao 14. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que tremendo, que ensino maravilhoso o Senhor tem para nós, através desse texto, dessa passagem. Nós vamos nos abrir para isso, nós vamos prestar atenção, não nos dispersar, porque é tremendo o que o Senhor tem para revelar. Vamos falar com esse Deus. Senhor Jesus, Pai amado, bendito, nós te somos gratos por tudo, Senhor, que até aqui, nós já vivemos neste culto. Nós já o adoramos, nós já o exaltamos, nós já ofertamos, dizimamos, tudo
tudo isso com alegria, porque somos, Senhor, teus filhos, eleitos, escolhidos, por isso estamos aqui. O Senhor nos atraiu e nós somos felizes por servir-te, Senhor, e termos um lugar, um átrio do Senhor para congregar, para crescer na graça e no conhecimento. Por isso, Jesus fala, usa, Senhor, a minha vida, para que toda a tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este dia, chegue ao coração de terra boa, dos teus filhos que aqui estão, os que estão pela internet, os que ainda ouvirão este culto, sejam todos alcançados pelo teu poder, pela tua graça e pelo teu favor. Em nome de Jesus, amém. Para a glória de Deus, todos digam amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, antes de nós começarmos a explanar aqui a palavra, nós vamos lançar virtudes sobre a vida da Raquel, que está nesta hora prestando uma prova, fazendo uma prova, ela se preparou e agora nós vamos declarar que o Senhor honrará essa vida. Amém? Senhor Jesus, nós enviamos agora, Senhor, como igreja, como família bendita do Senhor nesta terra, uma palavra, Senhor, um amor em forma de virtude, Jesus, na vida da Raquel, para que ela possa, nesse momento, com paz, com tranquilidade, fazer aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela para fazer, Jesus. Que ela faça com excelência, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo nessa hora, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nessa vida, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós cremos no melhor. Amada Igreja de Cristo, meus irmãos amados, povo de Deus, veja que interessante o que se passa nesse texto, especialmente no versículo 7, que diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Assim como em Belém aconteceu, em muitos corações hoje, parece não haver lugar para Jesus. Há lugar para festas, há lugar para amigos, há lugar para o trabalho, há lugar para viagens, há lugar para paixões, mas parece que, como aquelas hospedarias naquele tempo, não há muito lugar disponível para Jesus nos corações. Triste, mas é verdade. E o que é que nós queremos e devemos fazer? Como igreja que conhece Jesus, que tem os olhos iluminados, nós devemos proclamar para os 4 cantos do mundo a verdadeira identidade de Jesus. Nessa hora, alguém pode pensar, como assim? Todo mundo sabe quem é Jesus. Presta atenção. A questão não é saber quem é Jesus, mas sim conhecê-lo de fato e de verdade. A Bíblia diz o nome profético dele, Emanuel, que é Deus conosco. Que, na verdade, não é um nome, mas é uma manifestação, é uma missão, é um significado. Emanuel significa Deus conosco. Diga, Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Então, pastora, mas por que essa pregação hoje? Não é nem Natal? Para que esse tema? Amados, porque o Senhor está nos chamando para um relacionamento mais profundo.
Deus está nos chamando à intimidade com Ele. Amados, nós já estamos vivendo os tempos finais. Não há mais tempo a perder. O Senhor está nos chamando. O Senhor está atraindo o seu povo para a intimidade, para o conhecer com mais profundidade. O Senhor está chamando a sua igreja. Ele me atraiu, Jesus me atraiu, me chamando para mais perto. Glória a Deus. Então, você já parou para pensar que quanto mais intimidade com uma pessoa, mais conhecimento nós temos acerca dessa pessoa? Quanto mais intimidade, mais nós conhecemos. E quanto mais nós conhecemos, mais íntimos nós nos tornamos. Louvado seja Deus que nesse ministério nós conhecemos o nosso Deus. Não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Nós conhecemos o Deus vivo. Nós experimentamos da convivência, do viver a vida, conhecendo o Deus. Pergunto e a igreja responde: qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. Diga, Cristo vive. Yes. Glória a Deus. Você percebe como tudo nessa igreja tem nexo? Até no nome. Cristo vive. Glória a Deus. Alguém pode, então, conhecer a Deus de fachada? Ah, não, eu conheço, eu sei quem é Deus, eu sei. Amados, Jesus Cristo é Deus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive. Ou alguém aqui conhece algum Deus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia? Só Jesus. A igreja percebe o quanto esse conhecimento é importante? Eu digo mais, a intimidade com Deus é fundamental para uma vida de fé. Não me refiro à fé natural, humana, porque essa é limitada. Mas estou falando da fé dom, a fé que é dos eleitos de Deus. Paulo menciona essa fé dom em uma carta a Tito. Vamos conferir. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Fé dom somente para os eleitos de Deus. E olha só que maravilhoso. Entenda aí pelo Espírito. Pleno conhecimento da verdade, conforme a piedade. Piedade, no original grego, significa graça. Então, pense comigo, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, podemos então, baseados neste versículo do apóstolo Paulo, afirmar com convicção que o conhecimento pleno de quem é Jesus vem à vida da pessoa pela revelação da graça de Deus. Igreja, o apóstolo Pedro nos alerta sobre isso também. Em 2 Pedro 2:18, parte A, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos juntos, vamos prosseguir no conhecimento de Jesus. Se prepara, porque tem muita revelação aqui. Como
dizia a minha saudosa e amada Bispa Solange, nós vamos mergulhar em águas profundas. Nós vamos pegar peixe grande, roubá-lo, né? Aquele peixe. Ponto 1. Não havia lugar para ele. Amados, é costume a tradição falar que eles eram pobres. Que José era pobre, que Maria era pobre, que Jesus era pobre. Nós fomos ensinados assim, mas não é verdade. Disse, né, o pobrezinho nasceu em Belém. Amados, a Bíblia não fala que Jesus era pobre. Então, eu quero já desmontar alguns conceitos aqui sobre a vida de Jesus. Jesus nunca foi pobre. A Bíblia diz que quando ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, não é essa pobreza que a gente tem na mente, de escassez, que é a pobreza financeira, a pobreza do mundo. Ele se fez pobre porque na hora em que ele deixa a sua glória e se faz um de nós, essa é a pobreza do homem, a pobreza de ser um ser que é pecador, a pobreza da criatura. Então Jesus vem sem pecado e assume essa pobreza da humanidade. Estamos entendendo como se deu isso? Ele assume a pobreza da criatura humana, mas Jesus não era pobre. E eu quero dizer para vocês que os judeus nunca foram pobres. Eles tiveram uma época de muito jugo, um jugo pesado de Roma, cobrando os impostos. Então, eles tinham que pagar altos impostos para Roma, mas eles pagavam. Eles pagavam com agricultura, eles pagavam com pecuária, eles pagavam com moeda, eles pagavam com dinheiro. Enfim, eles pagavam. E eu queria também dizer que José, o pai de Deus, o pai de Jesus, que o próprio Deus preparou para ele nesta terra, o marido de Maria, a Bíblia diz que ele era marceneiro. Também falam de carpinteiro, né? Naquela época não tinha marcenaria, era carpintaria. E o que é que fazia um carpinteiro? Móveis. Para quem? Para quem podia pagar. Ele fazia móveis para os palácios, para os reis. Ele fazia móveis para as pessoas de classe, para as pessoas poderosas. Porque não era todo mundo que tinha móveis. Se você vê nas histórias, nas ilustrações, não era todo mundo que tinha mesa, aparador, cama. Só os reis, só as pessoas que tinham uma classe mais elevada. Então, essa história de que ele era de uma família pobrezinha, balela. Não era de família pobrezinha, coisa nenhuma. O pai dele, aqui não biológico, né? Claro, mas o que Deus preparou, era um homem de negócios. Era um empresário no ramo de carpintaria. E ele trabalhava para reis, para príncipes. Então, ele era rico. Essa coisa, então, de que ele era pobrezinho, nasceu na hospedaria, que não tinha lugar, que nasceu na manjedoura, porque não podiam pagar, é fake news.
Não diz nada disso na Bíblia Sagrada. Eles foram caminhando e chegaram lá em Belém. E o que aconteceu? Era a época do censo. A cidade estava lotada. Muita gente. Agora pense comigo, se eles foram procurar hospedaria, é porque eles tinham dinheiro para pagar a estadia. Faz sentido? Se eles não tivessem dinheiro, eles não iriam procurar uma hospedaria. Só que eles chegaram lá, e eu imagino Maria grávida de 9 meses, né? Porque o bebê nasceu naqueles dias. Então, andando, procurando hospedaria, não tinha lugar para ele. E aí ele nasce numa manjedoura. E as pessoas dizem, que pobrezinho. Amados, tudo isso tem um propósito. Até porque os judeus não o receberam. João 1,11, veja o que diz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que não o receberam? Porque eles imaginavam um rei vindo como? Com pompa, num palácio coberto de ouro, não nascendo numa manjedoura. Os irmãos estão entendendo? A igreja está entendendo? Como tudo é um propósito de Deus? Então, tudo isso tem desígnio de Deus, é propósito de Deus. Portanto, a verdade é que não havia lugar na hospedaria, porque isso estava dentro de um propósito do Senhor. Estava longe. Às vezes, o coração da pessoa não tem lugar para hospedar a glória do Senhor. Isso é muito sério. Às vezes, recebe-se Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Jesus tem a sua glória. Jesus tem a sua luz, tem o seu poder, tem a sua autoridade, tem a sua forma de governar a vida de quem o recebe. E às vezes as pessoas não têm espaço, não têm lugar para Jesus. Então apenas é salvo, mas não deixa que o seu templo, a sua hospedagem, abrigue tudo o que é Jesus. E aí fica aquela coisa, né? Aquele Jesus superficial, aquele Jesus da religião. É muita gente no meio cristão que confessa Jesus e leva uma vida apenas religiosa, tradicional, uma vida no automático, cumprindo normas, vivendo uma mesmice de vida, sem a manifestação do fogo do Espírito, que não só hospeda, mas que habita no seu próprio espírito. Isso é muito profundo. Porque quando nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito, o espírito dele se faz um com o nosso espírito. E ele não só se hospeda, fica por um tempo, sai e volta. Não, ele permanece eternamente, porque ele faz morada. E muitas vezes não tem espaço para a glória de Deus na vida dos filhos de Deus. Então tem Jesus, é salvo, crê no poder de Deus, mas não reluz, não brilha essa luz, não tem a chama do Espírito Santo ardendo em seu coração, porque não cabe. Porque muitas vezes está tão cheio das coisas do mundo que o Espírito fica ali, né? Espremidinho ali, quietinho, num canto. Salvo, sim, mas sem a manifestação do Espírito Santo. Isso não é para o povo de Deus.
Isso não é para um filho de Deus. Isso não é para a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós vamos mostrar a glória de Deus que habita em nós, que tem espaço e toda a liberdade em nós. Então, tem que pensar sobre isso. É para reflexão mesmo. E nós não somos religiosos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir normas impostas por homens. Nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos guia a toda a verdade. Então, nós vamos ser aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito é vida. Tem que ter espaço para essa vida refletir, para transbordar na vida do outro. Então, nós temos que refletir muito sobre isso. Ponto 2. Nasceu o Deus conosco. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que José ouviu. Ele ouviu do anjo que ele não podia escolher o nome. Pensa nisso. O anjo chegou e disse: olha, José, é o seguinte, eu vou te passar a visão. É o seguinte, o negócio é esse. Maria vai ter um filho e o nome vai ser Jesus. Cadê o livre-arbítrio de José? Para dizer, não, eu não. Procura outro, eu não quero saber disso. Cadê o livre-arbítrio de Maria? Não, eu não tenho, não posso, eu sou até virgem, eu não posso ter filho. Não, amados. Quando Deus fala, ele faz. Não depende de livre-arbítrio de homem algum. Ele é soberano. Ele é quem decide, é ele quem elege, é ele quem escolhe, é ele quem chama, é ele quem salva, ele justifica, e só ele pode trazer a glorificação na vida de um filho. Então, não existe o livre-arbítrio. Já começa aqui a gente a entender, mas isso é tema para outra ocasião. O anjo disse, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para salvar um povo, o seu povo. Quem não é povo de Deus não será salvo por Jesus. Quem não é povo de Deus não será salvo, apesar da morte de Jesus. Isso também é tema para um outro estudo. Nós vamos ter essa oportunidade. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, já estava tudo profetizado. E o que é que estava profetizado, amados? Olha só que maravilhoso. Veja o que diz Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Forte esse menino, hein? O governo de tudo está sobre os seus ombros.
Amados, com todo respeito, mas isso aqui dá nó na cabeça dos nossos irmãos judeus. Por quê? Isso está lá no profeta que eles amam. Está na Torá. E aí, eles não leem essa parte. Você pode perguntar, mas por que eles não leem? Ora, porque aqui se vê toda a profecia se cumprindo em Jesus. E eles não aceitaram como Messias. Então, louvado seja Deus, porque nós recebemos isso no nosso coração, amém? Nós recebemos essa profecia se cumprindo nos nossos corações. Então, quem é Jesus? Diga, é Deus conosco. Amados, diga com toda a sua força, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Amém. Nós vamos lembrar aqui mais um aspecto. O ponto 3 diz, seu nome, Jesus, significa Salvador, que é a sua missão. Entenda, é a manifestação de um propósito, salvar o seu povo. Ou seja, é uma missão. Ele veio como Salvador. E eu pergunto, você é povo de Deus? Amém? Então, ele salvou ou não salvou você? Glória a Deus. Cumpriu a missão. O ponto 4 diz, José foi homem digno e o amou como filho. Então, José não tinha laços de sangue com Jesus, mas foi um homem muito digno, submetido a Deus, entendendo o desígnio de Deus para sua família. E ele amou Jesus como filho. Veja Mateus 1, 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha aqui um exemplo para todos nós. Quando Deus fala, seja da forma que for, você tem que receber imediatamente e obedecer. Imagina como ficou José, né? De repente, o anjo chega e fala, ó, você vai ter um filho e ele vai se chamar Jesus, porque ele é o Salvador do mundo, do seu povo. José podia ter, né, entrado em parafuso, porque Maria, o quê? 16, 17 anos. Virgem. Mas José obedeceu de pronto e disse, sim, Senhor. Então, Deus falou, sim, Senhor. Nós temos que seguir o exemplo de José. Mateus 1, 25 diz, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amados, esse conheceu, no original, significa não se relacionou conjugalmente com Maria. Fala, contudo, não a conheceu. Contudo, não se relacionou conjugalmente com ela. Presta atenção, porque aqui tem mais revelação. Anota aí. Principalmente para quem veio da Igreja Romana. Da Imaculada Concepção. A concepção de Maria, que é a Imaculada Conceição. Foi realmente imaculada? Foi obra do Espírito Santo. Mas daí a dizer que Maria depois não teve outros filhos, que ela só ficou sendo mãe do Salvador? Não. A Bíblia Sagrada diz que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho. Ela deu à luz a um filho ou não deu?
Então, o que aconteceu depois que Jesus nasceu? Eles se relacionaram conjugalmente. Ele a conheceu como mulher. E Maria teve filhos de José. Tão claro como canta um galo. Então, Maria, imaculada até o nascimento de Jesus. Depois, ela teve uma vida normal, como qualquer mulher, ela se relacionou com seu marido, ela teve outros filhos, tanto que a Bíblia fala de irmãos de Jesus. Então, veja aí como nós, às vezes, somos levados por ventos de doutrinas. Quinto ponto diz: o nome de Jesus tem um significado forte, e entender o seu nome é entender sua obra, sua soberania e seu poder. Então, quando você entende o nome de Jesus, você entende que o nome dele é o nome que está sobre todo nome. E mais, que não é acima só de nome de pessoa, mas de qualquer nome. Nome de crise, nome de doença, nome de problemas. O nome de Jesus está acima de tudo isso. O nome de Jesus está acima de qualquer situação, qualquer principado, qualquer potestade. Quando você entende o nome de Jesus, o Salvador, o propósito dele, você entende a obra dele aqui. Quando você entende a missão de Jesus aqui, o tempo que ele passou aqui, os seus 33 anos, você entende que ele é Deus. Que ele é sobre tudo e sobre todos. E você entende o poder dele. Eu encerro com o que diz Colossenses 2:9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, tudo, o pleno da divindade habita corporalmente em Jesus. Tudo que é Deus, plenamente Deus, está em Jesus Cristo. Se você quer falar com Deus, chame-o pelo nome, Jesus Cristo. No passado, antes dele ter um corpo, no velho pacto, ele era chamado por suas manifestações. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu. Antes, dependia da manifestação, de como o povo precisava, de como o povo clamava. Então, era o Deus que salvava, o Deus que curava, o Deus que era a provisão, o Deus que era a bandeira. Agora, em Jesus, toda a plenitude da divindade está nele. Quando você quer chamar e clamar o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa paz, você diz Jesus Cristo. Amém? Diga forte, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém? Louvado seja Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, vamos falar com Ele agora. Vamos falar com Jesus Cristo, Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós o conhecemos. Nós já tivemos e teremos ainda muitas experiências maravilhosas com esse Deus. Porque quanto mais intimidade, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós o conhecemos, mais íntimos nos tornamos. E mais desfrutamos
de tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Isso é a vida da fé. Isso é viver a graça sobre graça. É ter o conhecimento, é ter a revelação de quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Amém. Feche seus olhos. Pai amado e bendito, nós te agradecemos por esta palavra, por este ensino. Oh, Jesus, sabemos que podemos clamar a Ti, porque quando clamamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, nós estamos clamando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que se manifesta de todas as formas na vida dos seus filhos, dos seus eleitos. Oh, Jesus, há espaço no nosso coração para Ti, Jesus, para a Tua plenitude. Há espaço, Senhor, para a Tua glória, para o Teu poder. Há espaço em nossos corações, na nossa vida, porque Tu és a nossa vida, Tu és a razão do nosso viver, Tu és o amado das nossas almas, Jesus. Oh, Senhor, obrigado pelo ensino, pelo estudo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. E sabemos, Jesus, que em Ti habita toda a plenitude, todo o poder, toda a glória. E a Ti, Senhor, toda a honra, todo o poder. Por isso nós chamamos a existência, Senhor, coisas que não existem em Teu nome. É no nome de Jesus que nós clamamos, é no nome de Jesus que nós direcionamos a nossa oração, o nosso clamor, porque Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que está acima de tudo e acima de todos. Oh, Jesus, Jesus, que bom é conhecer-te, Jesus. Mais ainda, ter espaço para te hospedar, ter espaço, Senhor, para a Tua morada em nossos corações. Oh, Jesus, que maravilhoso, que grandioso é, Jesus, ter este conhecimento, conhecer aquele que pode todas as coisas. Por isso, quando nós precisamos, quando nós queremos falar com o nosso Deus, nós dizemos Jesus Cristo. Então, nessa hora, Jesus Cristo, nós declaramos famílias benditas sobre esta terra. Nós declaramos, Senhor, famílias que vivam a Tua graça e a Tua verdade. Pais que ensinem seus filhos o caminho a seguir, o caminho de Deus, o caminho reto. Oh, Jesus, filhos que sejam obedientes, que sejam submissos a seus pais, que honrem aos seus pais em primeiro lugar. Oh, Jesus, maridos que sejam amáveis, que amem as suas esposas, como o Senhor ama a sua igreja, Jesus. Mulheres submissas à missão do seu marido, Senhor, caminhando lado a lado com ele, crescendo juntos, Senhor, em graça e em verdade. Oh, Jesus, Jesus, nós declaramos também, Jesus, em Teu nome, saúde plena, Senhor, saúde plena para o Teu povo, Jesus, saúde no nosso corpo físico, perfeição, Senhor, nos nossos órgãos, nos nossos sentidos. Jesus, nós declaramos saúde plena, Senhor, também emocional, saúde, Senhor, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, Jesus, mentes saudáveis, Senhor, que abrigam corpos saudáveis, Jesus. Oh, Jesus, nós declaramos finanças, Senhor, com prosperidade de Deus. Oh, Jesus, para que nós possamos também na área financeira, na vida, Senhor, da igreja e na nossa vida, nós possamos dar o bom testemunho de Cristo, nós possamos dizer que somos como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nunca foi pobre, rico, sim, rico, com
toda sorte de bênçãos, assim nós somos, porque somos ricos de esperança, e sabemos, Senhor, que nada tem nos faltado, porque o Senhor é o nosso pastor, não tem deixado nada faltar, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor não é apenas o suficiente, mas o Senhor é o extraordinário das nossas vidas, Jesus, porque de Ti, Senhor, vem toda a suficiência, toda a capacidade, é o Senhor que nos dá força, nos dá saúde para adquirirmos riquezas, Senhor. E se o Senhor diz isso na sua palavra, é porque adquirir riquezas é coisa boa, é coisa que vem de Ti, Jesus. E nós declaramos isso também na vida financeira do Seu povo, na vida da igreja, Jesus. Oh, Jesus, nós clamamos por dias de paz, Jesus, onde há tanta guerra, Jesus. Oh, Jesus, nós clamamos, nós intercedemos, Jesus, por aquele povo que sofre com essa guerra. Senhor, que ali sejam poupados todos os teus filhos, todos os seus eleitos sejam poupados, Jesus. Que haja fim, Senhor, que haja a paz, Senhor, que haja ali, Jesus, a negociação, e que cesse, Senhor, toda essa mortalidade, toda essa maldade dos corações, Jesus. Nós declaramos a paz, Senhor, entre Rússia e Ucrânia, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que os teus filhos eleitos, escolhidos, serão poupados, Senhor. Então, nós já declaramos por fé, Jesus, que haverá paz naquele lugar. Oh, Jesus, nós oramos pela nossa nação. Jesus, nós oramos por este país, essa pátria amada, Brasil, país onde o Senhor nos colocou, Jesus, onde o Senhor nos plantou. E nós sabemos, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós somos felizes e declaramos, Senhor, porque o Senhor é o Senhor desta nação. Essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Jesus, nós veremos a ordem e o progresso, a excelência do Senhor em todas as áreas desse país, Jesus. Nós declaramos votos conscientes, pessoas que saibam, que procurem conhecer os seus candidatos para colocar pessoas coerentes para governar, para colocar pessoas que tenham princípios bíblicos, que sejam homens e mulheres cristãos, que vão honrar a palavra de Deus, que vão honrar os princípios da família. Oh, Jesus, nós entregamos também, Jesus, a nossa semana. Oh, declarando, Senhor, uma semana de vitória, uma semana bendita, Jesus, onde todas as coisas serão supridas, Jesus. E nós teremos a paz que excede todo o entendimento, teremos vitórias, Jesus. Se vierem as lutas, Senhor, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E nós lutamos com as armas espirituais. Por isso nós declaramos que já caiu por terra todo o levante do inimigo nas nossas vidas. E nós teremos uma semana gloriosa para a glória de Deus. Amém. Toda a igreja diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todos os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vá em paz, vá feliz para uma semana de vitórias. Internauta, vá em paz, fique feliz, dê o seu like, continue nos seguindo, Cristo Vive Uberlândia, e faça também essa palavra correr. Compartilhe, mande para alguém que você sabe que precisa conhecer a graça de Deus. Tchau, graça e paz.